Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Além da Realidade. Eu sou Jones Jr., seu guia nesse mergulho pelos casos mais sombrios e intrigantes que desafiam a nossa compreensão do mundo. Hoje, preparem-se, porque vamos explorar uma história que é ao mesmo tempo chocante e profundamente triste, uma trama que vai mexer com suas emoções e fazer vocês refletirem sobre o que realmente está por trás de certas tragédias. Se vocês são novos por aqui, fiquem à vontade, puxem uma cadeira e venham com a gente nessa jornada. E, se ao final dessa história vocês curtirem o que vão ouvir, que tal considerar se inscrever no canal Além da Realidade? É só um clique para fazer parte da nossa comunidade de curiosos e apaixonados por mistérios. Sofia Valdez Morales veio ao mundo em 1992, na pacata San Isidro, localizada no estado de Durango, México. Era a única filha mulher de Antônio Valdez e Carmen Luz Morales, que também eram pais de 2 meninos, Luiz e Daniel. Antônio sustentava a família como carpinteiro, ofício comum na região, enquanto Carmen se dedicava totalmente ao lar e aos filhos. Apesar de serem uma família humilde, de recursos limitados, eles faziam de tudo para que os filhos tivessem uma vida digna. Sofia, carinhosamente chamada de Sophie por todos, era a menina dos olhos dos pais, especialmente por ser a caçula. Quem convivia com Sophie a descrevia como uma jovem cheia de vida, obstinada e com um coração generoso. Desde os tempos de escola, ela alimentava o sonho de se tornar psicóloga, movida pelo desejo de ajudar pessoas a enfrentarem seus demônios internos. Graças ao sacrifício dos pais, quando terminou o ensino médio, Sophie conseguiu uma vaga na Faculdade de Psicologia em Vila Esperança, a cerca de 40 quilômetros de casa. Ela estava exultante, mesmo que isso significasse enfrentar 1 hora de viagem diária, ida e volta, para estudar. Em 2013, com apenas 21 anos, Sophie cruzou caminhos com Rafael Ortega Castilho, um homem de 35 anos, 14 anos mais velho. Rafael tinha um charme irresistível. Era galante, eloquente, com um olhar que parecia enxergar a alma. Sophie se apaixonou perdidamente e em poucos meses os dois já estavam juntos. Não demorou para ela descobrir que esperava o primeiro filho. A novidade trouxe felicidade à família e com a chegada do bebê, Sophie foi morar com Rafael. Logo após o nascimento do menino, eles selaram a união em uma cerimônia modesta. Pouco tempo depois, Sophie engravidou novamente. E o segundo filho completou o que parecia ser o quadro perfeito de uma família feliz. De fora, Sophie parecia realizada, com 2 filhos adoráveis e um lar estruturado. Mas a realidade era outra. Para cuidar das crianças, ela teve que abandonar a faculdade adiando seu sonho. Rafael, que sustentava a casa, era dono de um bar chamado La Penumbra, montado em um anexo da casa da mãe dele, no bairro La Cruz. Sophie se entregava de corpo e alma à família, mas com o passar do tempo, sentiu um vazio. Ela queria retomar os estudos e conquistar seu diploma. Seus pais, sempre presentes, se ofereceram para cuidar dos filhos, enquanto ela voltava à faculdade em Vila Esperança. Nem todos, porém, receberam bem essa escolha. Rafael começou a revelar um lado sombrio. Tornou-se controlador, dominado por um ciúme obsessivo. Ele detestava ver Sophie, jovem e atraente, se arrumando para sair quase todos os dias. Queria que ela voltasse a ser apenas a esposa dedicada, vivendo para servi-lo. Esse ciúme o consumiu, transformando-o por completo. Rafael passou a vigiar cada movimento de Sophie. Proibia que ela mantivesse contato com amigas, isolava-a de parte da família, ao ponto de ela deixar de frequentar os almoços dominicais, uma tradição sagrada entre os Valdez. Sophie arranjava pretextos para suas ausências, parou de celebrar datas como Natal, Ano Novo e até aniversários. O golpe mais duro veio quando Rafael a proibiu de visitar o irmão Luiz, pelo simples fato de ele ser homossexual. Rafael alegava que não queria os filhos influenciados por algo que ele considerava inaceitável. Ele se transformou no estereótipo de um abusador, ciumento ao extremo, exigia que Sophie enviasse mensagens constantes informando onde estava e com quem falava. A pressão foi tanta
que ela acabou trancando a faculdade novamente. Para a família de Sophie, estava claro que algo estava terrivelmente errado. Rafael nunca se misturava nas reuniões familiares, sempre distante, taciturno, espreitando pelos cantos. Com o tempo, os abusos começaram a apagar a luz de Sophie. Ela parou de se cuidar, não saía mais de casa, emagreceu drasticamente e se isolou. Como muitas vítimas, quando confrontada, negava os problemas, insistindo que o casamento era perfeito e que ela e Rafael se amavam. A verdade veio à tona quando Daniel, irmão de Sophie, passou algumas semanas na casa do casal. Vivendo ali, ele testemunhou o pesadelo que era a vida da irmã. Rafael era machista, controlador, preconceituoso e o principal responsável por roubar a alegria de Sophie. Pior ainda, Sophie descobriu algo devastador. Rafael havia usado seus documentos, sem seu conhecimento, para abrir uma loja de souvenirs em seu nome. A loja, administrada por um primo dele, acumulava dívidas fiscais e Sophie acabou envolvida em um processo por sonegação de impostos. Isso a jogou ainda mais fundo na depressão. Sophie suportou esse inferno por mais de 3 anos, até que em agosto de 2017 ela chegou ao limite. Em lágrimas, ligou para o pai pedindo socorro para escapar daquela vida. Aproveitando uma ausência de Rafael, ela reuniu suas coisas e fugiu com os filhos para a casa dos pais. Foi um momento de alívio para a família, que celebrou sua coragem. Rafael, porém, não se conformou. Ele a procurou repetidas vezes, implorando por uma reconciliação, jurando que mudaria. Mas Sophie estava firme. Em 2018, o divórcio foi oficializado, com um acordo de guarda compartilhada dos filhos. Aos poucos, Sophie começou a se reerguer. Retomou os estudos, conseguiu um emprego como auxiliar em um centro de saúde mental em San Isidro. Sua energia voltou, e todos a comparavam a uma fênix renascida. Mas havia um risco. Em casos como o dela, quando a vítima escapa de um parceiro abusivo, o agressor muitas vezes alimenta uma raiva perigosa. O caso de Sophie foi encaminhado ao Centro de Proteção às Vítimas de Violência Doméstica de San Isidro, que o classificou como de alto risco. Ainda assim, as autoridades não deram a devida atenção. Sophie vivia alerta, sempre acompanhada, e quando sozinha, mantinha a mãe informada sobre sua localização. 3 anos se passaram. Sophie se formou, tornou-se uma profissional admirada e dedicava todo o tempo livre aos filhos. Até que, em 13 de janeiro de 2021, uma missa em memória de sua avó foi marcada. Sophie combinou com Carmen, sua mãe, que iria do trabalho direto para a igreja levando os filhos. Como as crianças estavam com Rafael, ele deveria entregá-las na casa de Carmen, mas o dia avançava e ele inventava desculpas para atrasar. Combinou de encontrar Sophie em um local público às 5 da tarde, mas não apareceu e parou de responder. Desesperada, Sophie resolveu ir até a casa dele, no bairro La Cruz, para entender o que estava acontecendo. Antes avisou a mãe sobre seus planos. Carmen aguardou na missa, mas Sophie não chegou. A cerimônia terminou, e nada. Carmen tentou ligar, mandou mensagens, sem resposta. Ao voltar para casa, relatou o ocorrido à família, que tentou manter a calma, imaginando que Sophie poderia estar com uma amiga ou até ter se reconciliado com Rafael, que nunca desistiu de reconquistá-la. Mas ao amanhecer sem notícias, Carmen sentiu um pressentimento terrível. Carmen foi até a casa de Rafael. Ele a recebeu com uma história esfarrapada. Disse que Sophie esteve lá na noite anterior, que conversaram até umas 10 horas, quando ela saiu para encontrar amigas deixando os filhos. Mas Carmen notou arranhões no rosto e pescoço dele, e uma tensão que a deixou desconfiada. Ela correu à delegacia de San Isidro, mas os policiais minimizaram o caso. Desesperados, familiares, amigos e vizinhos se mobilizaram, distribuindo panfletos e postando nas redes sociais, mas ninguém tinha pistas de Sophie. Carmen apelou ao Ministério Público para que investigassem Rafael, mas suas súplicas foram ignoradas. A família passou a organizar protestos exigindo ação. 9 dias depois, uma denúncia anônima mudou tudo. Alguém afirmou que Sophie ainda estava na casa de Rafael, na cozinha. Em 22 de janeiro, a polícia invadiu o local e encontrou uma cena de horror.
Sofia estava lá, sem vida, desmembrada. Seus braços e pernas cozidos em uma panela, como uma sopa grotesca. Outras partes estavam na grelha, a pelvis em uma sacola plástica no chão e o restante no freezer. Carmen foi chamada para identificar o corpo. Um trauma que a destruiu. Infelizmente, submeteram a pobre mãe a essa tortura. O laudo confirmou que Sophie morreu por asfixia. Dado o histórico de violência, o caso foi enquadrado como feminicídio. Mas, como de costume, as autoridades só agiram tarde demais. O mais chocante, os filhos de Sophie, de 4 e 6 anos, testemunharam tudo. Eles relataram à polícia que o pai discutiu com a mãe, a agrediu e a sufocou. Depois, com a ajuda da avó Teresa Castilho, mãe de Rafael, eles a desmembraram. Quando a polícia chegou, Rafael já havia fugido com a cumplicidade da mãe, que foi detida. Teresa foi acusada de cumplicidade, com base nos depoimentos das crianças e evidências forenses. A imprensa local divulgou 2 hipóteses. Uma sugeria que Rafael e Teresa planejavam servir Sophie como comida no bar. Outra, segundo Carmen, indicava que o corpo seria usado para alimentar os cães que Rafael criava. Familiares e amigos de Sophie promoveram grandes manifestações, com milhares de pessoas clamando por justiça. A pressão surtiu efeito. A foto de Rafael foi espalhada. Ele foi incluído na lista da Interpol e uma recompensa de 500 mil pesos mexicanos, cerca de 30 mil reais na época, foi oferecida. Mesmo assim, ele permaneceu foragido por 4 anos. Teresa foi julgada em 2024, condenada a 40 anos por cumplicidade e obrigada a pagar uma indenização. Rafael só foi capturado em 9 de julho de 2025, em um bar em Ciudad Juárez. Ele tentou se passar por outra pessoa, mas suas digitais o denunciaram. Preso, ele manipulava o sistema, trocando de advogado para adiar o julgamento. Finalmente, em 28 de novembro de 2026, o julgamento aconteceu. Os filhos, agora com 10 e 12 anos, prestaram depoimento. Rafael foi condenado por feminicídio a 55 anos de prisão e multado em favor da família de Sophie. Essa história de Sofia é mais do que um caso policial. É um grito preso na garganta, um alerta que ecoa sobre o quanto negligenciamos as vozes que pedem socorro. Quantas Sofias ainda estão por aí silenciadas, enquanto o sistema protege? Quem deveria ser punido? Essa tragédia nos força a olhar para dentro e questionar. Até quando vamos fechar os olhos para a violência que acontece bem debaixo dos nossos narizes? Eu peço que vocês deixem nos comentários o que sentiram, o que pensam sobre isso, porque essa conversa não pode parar aqui. E se vocês querem continuar acompanhando histórias que vão além da superfície, ativem o sininho agora para não perder nenhum vídeo novo. Além disso, venham para o nosso grupo no Telegram, onde a gente discute esses casos, troca ideias e mergulha ainda mais fundo nos mistérios no além da realidade. Até a próxima, pessoal. E não esqueçam, a verdade está sempre um passo além do que a gente imagina.